Nós estamos falando sobre viver uma vida plena no Espírito Santo. Quem quer viver a vida plena no Espírito? Ser governado por Ele. João, capítulo de número 16, verso de número 7. João 16, verso 7 diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Amém? Você pode se assentar. Já oramos e uma vez mais declaramos que o Senhor prepara o nosso coração e torna os nossos ouvidos sensíveis à voz dEle nessa noite, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre como age o Espírito Santo. No domingo passado nós iniciamos falando sobre conhecendo o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Por quê? A primeira coisa que a gente precisa entender, primeiríssimo passo, para a gente poder viver em intimidade com o Espírito Santo, com Deus, primeiríssimo passo para a gente poder ter uma vida governada pelo Espírito Santo, é você conhecer quem Ele é. Por quê? Porque ninguém entrega algo de valor para um desconhecido. Imagina que você tem aí 100 mil reais na sua conta. Quem recebe? Louvado seja Deus. Imagina essa reserva lá. Estou lá, pastor, nem sei o que eu faço aqui. Aqui, 100 mil reais na sua conta. Você pegaria esses 100 mil reais que você tem lá na sua conta, está passando um cara na rua, fala assim: ó, fulano, te conheço não, mas administra aqui para mim esses 100 mil reais. Alguém faria isso? Obviamente que não. Porque ninguém entrega algo de valor para uma pessoa desconhecida. Você pegaria um carro que você acabou de tirar lá da concessionária, 0 quilômetro, entregaria para qualquer um. Você não sabia se o cara tem carteira de motorista, alguém está passando na rua, não entrega nem para a gente que conhece mais ou menos. Primeiríssimo passo para que a nossa vida seja conduzida, para que a gente se lance ao governo, à direção do Espírito Santo, é conhecer quem Ele é. É conhecer o quão tremendo é o Espírito Santo de Deus. E foi isso que nós fizemos. Ajuda aí, produção. Ajuda aí, que de vez em quando funciona. O primeiro culto funcionou, o segundo está quase. Ajuda aí, passa o slide para mim, por fineza. Olha lá. Pessoal, pode passar. Bom, se não der isso, se a produção não tiver isso, sou eu que... O problema está entre o... é a pilha? Foi? Maravilha. Então, recapitulando aqui em pontos para facilitar. Olha o Espírito Santo. A Bíblia diz, olha que tremendo ter a vida governada por Ele. Romanos 8,14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Então, filho de Deus, de fato, é guiado pelo Espírito Santo. E olha que tremendo quem é a pessoa do Espírito Santo. Primeira coisa, o Espírito Santo é Deus. Vamos dizer mais uma vez? O Espírito Santo é Deus. Isso na Bíblia é explícito. Ele estava presente no ato da criação. Tanto que a Bíblia diz que o Espírito se movia sobre a face da terra, lá do abismo. Estava presente na criação. Então ele é um Espírito que é o próprio Deus dentro da Trindade. A natureza dele é divina, porque João 4,24 diz que importa que Deus é Espírito. Importa que seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. Então, Deus é Espírito, então a natureza do Espírito Santo é a natureza divina. Ou seja, é o próprio Deus no meio e dentro de nós. Você vai entender o que isso tem a ver com a gente. A Bíblia nos fala que Ele é chamado de Deus, porque quando Ananias e Safira, em Atos 5, mente, Pedro diz, você está mentindo ao Espírito Santo. E aí, um versículo à frente, ele fala, você não mentiste a homem, mas sim a Deus. Nos falando mais uma vez que o Espírito Santo é Deus. Hebreus 9,14 fala que o Espírito Santo o Espírito é eterno. A Bíblia diz em Salmo 139 que o Espírito Santo é onipresente. Não tem jeito da gente fugir. Se suba aos céus, lá eles está. Se for mais profundeza dos mares, lá estás. Em todo lugar, onipresente. Se eu estou andando de carro, vai estar também. Se eu estou tomando banho, vai estar. Se eu estou mexendo no celular, vai estar também, gente? Também. Ele é onipresente, Ele é onipotente. Inclusive lá no processo de geração no ventre da Maria, Ele estava operando.
Então esses são atributos divinos. Teria muitos outros? Muitos outros. Mas isso aqui é para mostrar para você, que esse Espírito Santo, ele carrega todas, muito obrigado, querido, carrega todas essas e muitas outras virtudes do próprio Deus. Mas ele não é só Deus, como a gente às vezes pensa em Deus, como algo inatingível, distante, mas é uma pessoa, diga comigo, o Espírito Santo é uma pessoa, ou seja, ele carrega as virtudes da pessoalidade que interage com a gente. A Bíblia nos fala que ele é capaz de falar por inúmeros textos da Bíblia, em Atos dos Apóstolos e tantos outros. Fala que o Espírito diz, por exemplo, separai para mim Saulo e Barnabé para a obra missionária. O tempo todo ele está falando, nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo. Seja através de palavras, seja através de pessoas, seja através de conselhos, mas ele fala. As direções que a gente precisa tomar, ele fala. O problema é que às vezes a gente não está vivendo sobre o governo dele, ou sensível à sua voz. Ele ensina. A Bíblia fala que ele se entristece. São coisas da pessoalidade. Quem aqui já se entristeceu em algum momento da vida? Todos nós. E quando que ele entristece? Quando nós pecamos. Quando nós caminhamos fora do trilho da palavra de Deus. Ele se entristece. A Bíblia nos fala que ele é capaz de sentir ciúme. Não é esse ciúme doentio, o ciúme de zelo. De zelo. Ele te ama. A Bíblia fala que ele nos ama. Ele zela por nós. Ele se entristece quando a gente está andando fora do propósito de Deus. Ele quer falar com a gente, ele quer ensinar. Olha que tremendo é esse ser chamado Espírito Santo. Em que a Bíblia diz que além de ser Deus, além de ser uma pessoa, ele é o quê? Consolador. Vai enviar outro Consolador. E nós falamos sobre isso no domingo passado. Na mesma essência que Jesus tinha. E esse Consolador é um Consolador permanente, não vai ficar órfão 24 horas por dia. A gente tem a oportunidade de ter o Espírito Santo ao nosso lado, 24 horas, no momento de tristeza, de solidão. Ele está presente. O pai pode abandonar, o amigo pode virar as costas, as pessoas podem te trair, sumir. Mas se você entrar no seu quarto em secreto, lá está o Espírito Santo de Deus, permanente. E a Bíblia nos fala que esse Consolador é um Consolador permanente, é um Consolador presente internamente. Porque falar que ele estará em nós nos tornamos templos do Espírito. Jesus, eu até falei sobre isso no domingo passado, quando Jesus veio à terra, ele era o Emanuel, o Deus conosco. Emanuel significa o quê, gente? Deus conosco, mas o Espírito Santo é o Deus em nós. Esse ser poderoso, tremendo, capaz de falar e ensinar, esse ser poderoso que é onisciente, onipresente, onipotente, ele quer governar a sua vida. Agora imagina, gente, todos esses atributos. Imagina todas essas verdades e tantas outras. Imagina como seria a sua vida sendo conduzida por ele. Imagina como seria a sua vida em que você não deixasse ela ser governada pelas suas emoções do momento, pelos seus traumas do passado, pelos seus desejos carnais. Não, mas eu quero ficar com fulano, eu quero fazer isso aqui no meu negócio aqui, porque eu acho que vai dar certo, eu sei que está errado, a Bíblia não aprova, Deus não. Mas, irmão, quando que vai dar certo algo que está errado, desalinhado com a vontade de Deus? O que é que está governando a sua vida? Quem é que está governando a sua história? Quem é que está conduzindo, quem está com as mãos no volante da sua existência? A vida de todo ser humano é conduzida por alguém. Às vezes a vida nossa é conduzida por um prazo que a gente tem, não tem que entregar o TCC, tem que fazer isso. Às vezes a vida do ser humano, ele é conduzido por um problema, tudo gira em torno daquele problema que você está vivendo. Tem pessoas que a vida é conduzida por uma raiva passada, tudo desencadeia nas decisões. Tem pessoas que são conduzidas pelo medo, por causa do medo ela deixa de fazer ou não fazer. Tem gente que a vida é conduzida pelos amigos, é o que o amigo faz, é o que o amigo fala, é o jeito do amigo vestir, é o amigo que conduz a vida dele. Tem gente que é conduzida por aquilo que a mídia fala. A sociedade, a pergunta é você e eu. E dizemos ser discípulos de Jesus e que somos em nome do Senhor. Quem tem governado a nossa vida? Quem tem colocado as mãos no volante da nossa história?
e conduzindo a nossa vida, o que eu posso lhe assegurar é que não existe nada mais pleno do que viver uma vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Ele é Deus presente em nós. Como que age esse Espírito Santo? A primeira coisa que a gente precisa entender sobre a ação do Espírito Santo é que ele é altamente ativo na história da humanidade. Ele está agindo, gente. Você vai ver que desde a criação ele está em movimento, ele está em ação, ele está em atuação. E não só na criação, mas até a consumação. De Gênesis a Apocalipse. Você vai ver o Espírito Santo movendo na história. Gênesis nós já vimos aqui, Gênesis 1, 2, movia o Espírito de Deus sobre a face do abismo. Gênesis 1, 26, façamos, Deus disse, o que ele disse? Façamos o homem, ele não dizia eu faço o homem conforme a minha imagem e semelhança, mas sim, façamos Deus Pai, Deus Filho, e Deus é Espírito Santo no processo da sua criação, da criação do homem, da natureza, o Espírito Santo está em movimento. Aí você olha lá em Apocalipse, tem a ação do Espírito Santo no Apocalipse? Sim, já nos primeiros capítulos. E o Espírito diz à igreja, Apocalipse 2, Apocalipse 3, as cartas, as 7 cartas, as igrejas, o tempo todo encerra dizendo, e o Espírito diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E se não bastasse você pegar o último, olha, Gênesis 1, primeiro capítulo da Bíblia, e o último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, os últimos versos, o verso 17, está lá a atuação do Espírito Santo na história, onde diz assim, Atos 22, 17, o Espírito e a noiva dizem, vem, chamando os salvos, para a eternidade com Cristo nos céus. Olha só, ele é extremamente, altamente ativo, você precisa entender isso, porque às vezes a pessoa fala assim, Deus não fala comigo, não, alguma coisa está errada. Às vezes você que está distante demais, e Ele está sussurrando para que você possa ouvir a voz dEle, você precisa se aproximar dEle. Porque o tempo todo está, gente. De Gênesis a Apocalipse, nesse interregno da história de Gênesis a Apocalipse, Ele continua movendo. E Ele continua movendo. Ele continua agindo. Ele continua operando. A notícia que a gente precisa impregnar no nosso coração é que Ele nunca parou de agir. O Espírito Santo nunca parou de fazer. O Espírito Santo nunca parou de fluir nessa essência de poder. Ele nunca parou. Não é agora que Ele vai parar de fazer na sua vida. Não é agora que Ele vai parar de fazer na igreja. Não é agora que Ele vai parar de fazer na história. Ele continua se movendo. Se Ele encontra um coração sedento, uma fé ativada, meu irmão, se prepare, porque você vai ser revestido pelo poder do Espírito e vai viver essas coisas extraordinárias que o Espírito fez na história. Você viverá. Deus mudou, gente? Não, Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre, aleluia. O mesmo Jesus que cura, continua curando ainda. O mesmo Jesus que liberta, continua libertando os nossos familiares, libertando as pessoas. O mesmo Jesus que traz restauração e traz renovo. Talvez você está angustiado e triste, continua operando através do Espírito Santo. O Espírito Santo é tão tremenda a sua atuação na história, que a Bíblia nos assegura que ele foi o agente direto da fecundação de Jesus. Imagina só, da fecundação de Jesus. Ou seja, aquele milagre do nascimento de Jesus foi um milagre do Espírito Santo. Esse que habita em nós. Sabe aquela obra miraculosa que criou condições excepcionais, biologicamente falando, no ventre de Maria? Foi feito pelo Espírito Santo. Lucas 1:35 diz assim, o anjo foi até Maria e diz o quê? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. O Espírito Santo é tão tremendo, Thay, que ele não só concebeu Jesus, mas a Bíblia diz que ele desceu e se manifestou sobre Jesus. A gente fica vislumbrado sobre a vida de Cristo, mas olha só a ação por trás de tudo aquilo que ele fez. Depois do batismo, a Bíblia diz que o céu se abriu e o Espírito Santo veio sobre ele, desceu sobre ele como em forma corpórea. Jesus recebeu essa manifestação do Espírito no batismo, e você pode conferir isso em Lucas 3:22. Se não bastasse, além de gerar
fazer essa obra tremenda, além de descer e se manifestar sobre Jesus, a Bíblia diz em Lucas 4,17 que o Espírito Santo foi quem ungiu Jesus. Quando Jesus começa a pregar e vai na sinagoga, é dado para ele abre ali o texto do profeta Isaías, Lucas 4,17, diz assim, desenrolando, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, desenrolando, achou o lugar onde estava escrito, Jesus lendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, me enviou para proclamar libertação aos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos. Só tudo isso, ele te ungiu para isso. O texto está dizendo, o profeta falou, ungiu para restituir liberdade aos oprimidos e promulgar o ano aceitável do Senhor. Aí Jesus chega, a Bíblia diz assim, em seguida enrolou novamente o livro, devolveu o assistente e assentou-se, e na sinagoga todos estavam com os olhos fixos nele. Verso 21 diz, então ele começou a pregar, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ou seja, Jesus ele foi ungido pelo Espírito Santo para exercer um ministério de poder. E eu fico pensando, abrindo um parênteses aqui, pastor Tiago, e às vezes muitas pessoas querem fazer a obra de Deus sem o Deus da obra. Se o próprio Jesus estava vinculado com a unção do Espírito, missionária, para poder fluir na obra, tem tanta gente que quer fazer a obra só com a performance do talento que ele tem. A gente não tem como fazer a obra de Deus sem o Deus da obra. No final das contas, isso vai ser palha diante dos céus. O que nós precisamos ter é relacionamento de intimidade com Deus. Algo que eu sempre falo, vida com Deus precede vida para Deus. Guarde isso, vida com Deus precede vida para Deus. Muito mais do que aquilo que as suas mãos podem dar, Deus quer o seu coração. E como fruto de um coração entregue a Ele, naturalmente você vai frutificar no reino. Mas a preocupação primordial é me relacionar com Ele. É viver uma vida de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Esse ser tão tremendo, que gerou Jesus, que desceu sobre Jesus, que ungiu Jesus, e se não bastasse, que encheu a vida de Jesus, porque você vai ler Lucas 4:1, e Jesus cheio do Espírito Santo. Se não bastasse, o Espírito Santo manifestou poder através de Jesus. Em Lucas 4:14, Jesus voltou a Galileia no poder do Espírito Santo. Ou seja, os milagres, gente, que fluíram na multidão de cura, de libertação, de transformação, de salvação, fluíram através do poder do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se está dando para você entender com clareza a grandiosidade que era o Espírito Santo. Quem está entendendo aqui? O quão tremendo, o quão magnífico. O próprio Jesus se moveu através da graça, da unção, da presença e da intimidade com Ele. Agora, qual que é a boa notícia, Sampaio? E qual que é, ao mesmo tempo, a estarrecedora notícia, que a gente tem isso de forma consciente, mas distante? É que esse mesmo Jesus, esse mesmo Espírito Santo, melhor dizendo, que habitou e agiu em Jesus, o mesmo, vou repetir, o mesmo, com a mesma essência de virtude, de poder, com a mesma essência das coisas extraordinárias e divinas, esse mesmo Espírito Santo, Ele pode e quer habitar e fazer morada na sua vida. Acho que você não está entendendo. Esse mesmo ser quer governar a sua história. Esse mesmo ser quer te encher nessa noite. Isso não é só para Pedro, ser cheio do Espírito Santo não é só para Jesus. Jesus foi aos céus e falou, vou enviar outro Consolador na mesma essência que eu, para poder te encher, para poder te envolver, para poder te transformar. Eu quero declarar em nome de Jesus, o Senhor vai levantar uma geração, não que vive uma vida medíocre no Evangelho, mas que se move no poder do Espírito Santo. Chega de ser mais ou menos, um crente mais ou menos. É tempo de nós mergulharmos. É tempo de nós mergulharmos a intimidade e sermos cristãos, seja jovem, seja adolescente, seja casado, seja idoso, que o Senhor levante uma geração cheia do Espírito Santo de Deus. O Senhor vai começar a queimar corações essa noite.
porque não vai ficar na memória suas experiências com Deus. Mas o Senhor vai nessa noite aquecer a sua alma, ativar no seu coração uma sede insaciável, um fogo incontrolável. Vai queimar o seu peito, porque Ele quer te encher do Espírito Santo. Aleluia. Nós estamos vivendo aqui, ó. Você não sabe o que o fundo do mar te preparou. Você não tem noção do que nas profundezas você vai receber do Senhor, mergulhando na intimidade. Gente, eu me lembro com 11 anos de idade, estou ali, ó. A Jane, parente lá, direta lá da tia Gessemi, né? Tia Gessemi, sobrinha da Gessemi. Eu sempre digo aqui, 10, 11 anos de idade, eu nunca tinha visto, gente, movimento pentecostal, gente sendo batizado com o Espírito Santo. Eu estava lá, aceitei Jesus com 10 anos de idade. Não é que eu vim de um berço em que eu vi esses movimentos pentecostais acontecer, não, mas eu estava lá, num culto, na casa da irmã Gessemi. E eu lembro até hoje que eu tinha aceitado Jesus ali nessa idade. E ela falou uma certa feita. Foi até uma vez que teve um culto, desse mesmo culto que acontece ali na parte perto do mercado. Eu lembro que aconteceu um culto ali, eu não sei porquê, mas eu era muito novinho. Mas eu lembro dessa imagem, tinha uma cortina, falou, todos os novos convertidos, vem cá. E as pessoas, e eu fui lá. Oh, gente, eu não sei o que dizer, não sei expressar para vocês. Ela começou a orar, a gente começou a orar junto, a minha perna tremia. Os meus olhos eram tomados de lágrimas. O meu corpo era envolvido por algo que eu não sei expressar. E não é uma mudança de um impacto ali de emocional, é uma mudança de vida. Tanto que tem 20 anos que eu sirvo o Senhor pela graça dEle. Nunca desviei desse caminho, pela graça e misericórdia dEle. Mas eu não sei te explicar a plenitude de com 10 anos de idade poder ser tomado pelo Espírito Santo, ser envolvido pelo Espírito Santo. E eu comecei a me apaixonar por Jesus de uma forma, meu irmão, uma forma que aquilo queimava meu coração. Meu pai no Evangelho, minha mãe no Evangelho, meus irmãos, meu Marcelo estava no processo de conversão junto comigo. Eu não tinha muitos amigos ali, eu tinha Cristo. Lembro que o pastor Romilson ia para o monte, eu falei, deixa eu ir também. Eu com 10, 11, 12 anos, aí eu ia com meu irmão também me acompanhando. Ia para o monte orar, quantas experiências com Deus. Minha mãe me contava que às vezes minha mãe ia assim para poder ver como é que era aquele negócio todo. Às vezes eu era tomado por alegria. A mãe, meu filho, às vezes caía lá no chão tomado por um gozo, por uma alegria, a gente não sabia explicar. E não era imitação, gente, era habitação. Não era imitação, era habitação do Espírito Santo de Deus. Isso mudou a minha vida, mudou a minha história. Isso mudou a minha família, como eu apresentei minha prima. Hoje eu posso dizer, pela graça de Deus, apesar de ter tido um pai, como você sabe, que passou pela vida do alcoolismo, mas entregou a vida a Jesus, e eu posso declarar, eu e a minha casa servimos ao Senhor, a melhor de todas as decisões. Gente, isso não é para Pedro só. Isso não é só, é só para Daniel, que foi cheio do Espírito Santo com 17 anos, homens e mulheres. Não, é para Estevão. Para quem desejar, quem entender quem é esse Espírito Santo, fala, eu quero me lançar, eu quero ser governado por Ele, eu quero sair da superfície. Às vezes eu estou olhando para tantas coisas aqui do dia a dia, eu preciso começar a olhar mais para Ele, eu preciso buscar mais a face dEle, eu quero ter a minha vida governado por Ele. E eu quero dizer que o Senhor trouxe vidas aqui, e vai renovar a unção, o Senhor vai renovar a unção de ministérios aqui nessa noite. O Espírito de Deus está falando aqui, ó. Você tem um ministério, o Senhor está renovando unção. O Senhor vai derramar óleo novo sobre corações sedentos. O Senhor vai derramar óleo novo sobre corações sedentos. O Senhor vai derramar óleo novo sobre vidas aqui nessa noite. Porque o Espírito de Deus, com todas essas virtudes, com todo esse poder que nós vimos aqui, Ele está neste lugar, está movendo nos nossos corações. O mesmo que agiu lá em Gênesis, Apocalipse, agiu na história, está aqui nessa noite, porque Ele é onipresente, Ele é onisciente, conhece o seu coração, e Ele é onipotente para poder gerar tudo aquilo que o céu tem preparado para a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor pela grandeza do ser dele. Ele é excelso, sublime, todo poderoso, fiel, inigualável. Como é que está a minha agenda? Como é que está a sua agenda?
Só tomada de afazeres, porque esse tempo em que a internet veio para facilitar muitas coisas, parece que nos aprisionou. Antes tinha que ficar 1 hora no banco para poder pagar um boleto. Hoje você paga com 1 minuto lá, ou menos, 30 segundos você paga. Mas ainda nos falta tempo. E o tempo que tem, a gente não tem dedicado para Deus. Às vezes tem gente que passa o dia inteiro sem se conectar com o Espírito Santo, com esse ser tremendo, que fala, que quer te ensinar, que quer te alegrar, que quer... Gente, é uma insanidade. O mundo, a Bíblia diz no texto aqui, olha, ele vai convencer, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, convencerá da o que, gente? Da justiça e do juízo. Quem fala, gente, não tem nada, não tem palavra, não tem argumento humano que pode transformar o coração do homem, não. Saulo viu o Estevão morrendo nos pés dele lá e consentiu com a morte. Aí de repente o Espírito Santo entrou, Deus se revelou, Jesus se revelou lá no trajeto de Damasco, e aquele homem foi transformado. Porque quem faz a obra não somos nós, não é por força nem por violência, mas sim pelo Espírito Santo. Tem crente que fica chato, quer descer o evangelho às vezes de goela abaixo na vida das pessoas. Você precisa viver o evangelho, pregar o evangelho primeiro com a vida. Uma frase antiga que se diz: se necessário, use palavras. Viva o evangelho. Seja a Bíblia que as pessoas não têm acesso para ler, ou não leem no mundo aí fora. Mas sabe que quando nós oramos, quem faz a ação de convencer o homem do pecado é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem age, porque nós vivemos num mundo em que as pessoas estão cegas espiritualmente, como diz 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século lhe cegou o entendimento. O cara vive uma vida longe de Deus, vai de mal a pior, e insiste em viver uma vida longe de Deus, vê que o negócio não está dando certo, está ruim o tempo todo, mas insiste em viver uma vida longe, a consciência está entorpecida. Por isso que nós precisamos orar, porque no poder do Espírito nada pode parar o fluir, a obra do Senhor. Porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, que convence o homem da justiça de Deus, e que Jesus foi o nosso justificador, ou seja, da possibilidade nós temos paz com Deus. Porque tem gente que está vivendo um mundo tão enxafurdado pelo pecado, tão chafurdado pelo pecado, que ele fala assim: pastor, se você soubesse a minha história, não tem mais jeito para mim não. Pastor, nossa, eu já desviei, eu já estou longe de Deus, minha vida está tão caos, eu estou na prostituição. Meu irmão, não tem jeito para quem? Porque Ele convence da justiça, ou seja, da possibilidade de nós termos paz com Deus, que Jesus já pagou o nosso preço. Não importa quão chafurdado, quão imergido você esteja, imerso você esteja numa vida de pecado. Hoje você pode ter entrado aqui como um pecador, como eu disse, né, tomado por coisas que te afastam de Deus. Mas se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Você entra aqui com a vida toda cheia de grilhões, mas sai dali livre pelo poder do Espírito Santo. Se hoje você está vivendo uma vida longe de Deus, hoje pode ser o ponto final. O diabo não vai ter mais ação, domínio sobre a sua vida, porque o Espírito Santo te atraiu aqui para mudar a sua história. Esse Espírito Santo convence o homem do pecado, convence o homem da justiça e convence o homem do juízo, em que o diabo está condenado. Ele não pode, ele não tem governo sobre a vida do cristão. Quem está em Cristo, o maligno não lhe toca. A consciência do juízo, a consciência de que a vida nessa terra é passageira, de que a eternidade é inalterável, e que a oportunidade de eu tomar decisões e mudanças na minha vida é o agora, e é o imediato agora. Porque nem eu nem você sabemos o que nos sucederá daqui a alguns poucos segundos. A gente não sabe. Nós tivemos aí essas semanas retrasadas, infelizmente, com todo respeito à família, a irmã da Márcia, que dormiu, esteve na casa da Márcia de Soreira, da nossa igreja, dormiu,
Estava um pouco fraquinho, mas não estava hospitalizado, não estava. Fez os exames, dormiu. E no dia seguinte não acordou. A filha foi chamar e de repente ela já tinha partido para a eternidade. Tinha comido antes, conversado com a filha, tudo bem. O Senhor a recolheu. Gente, o que foi? Eu até perguntei a Márcia, algum diagnóstico? Não, morte súbita, porque não sabe o que não estava doente, diagnosticado. A gente não sabe, gente. E aí o juízo? Depende daquilo que eu defini, qual o caminho que eu decidi percorrer aqui na terra. Para eu saber o caminho que eu vou percorrer, eu preciso saber o destino que eu quero chegar, sim ou não? Vou saber primeiro, vou viajar. Primeira coisa que a gente fala é o quê? Para onde? É para eu saber se eu pego a estrada para cá, a estrada para lá, a estrada para colar, se eu pego o avião. Eu preciso saber para onde eu vou. Para onde você quer ir em relação à eternidade? Tem dois caminhos, dois destinos. Para onde você quer ir? Todos nós queremos ir para o céu. Agora, está condizente o caminho que você está percorrendo? É Cristo? É intimidade com o Espírito? Porque é ininteligível uma pessoa definir um destino e percorrer outro caminho com a expectativa que vai chegar nesse destino. Não faz sentido. Agora, todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se eu sou guiado pelo Espírito Santo, de fato eu vou alcançar o destino que eu almejo, o céu. A pergunta é: quem está governando a minha vida? Hoje é uma noite de decisões. E eu finalizo só citando para vocês, que eu não vou mergulhar, sobre essas ações. Essa é a ação do Espírito Santo do mundo, que o texto diz. Agora, quem é crente aqui? Quem é cristão? Quem é servo de Deus? Quem é discípulo de Jesus? Dá um glória a Deus aí. Olha o que Jesus, olha o que o Espírito Santo faz. Tem muitas, tá, gente? Só colocando aqui para você entender. Na vida do crente, que é conduzido por Ele, Ele transforma. Muda o que é inalterável, muda o que não é transformado por nenhuma pessoa, Ele faz. Se a pessoa não tem paciência, pelo fruto dele é gerado paciência. Se a pessoa não tem domínio próprio, quando está no relacionamento com Ele, recebe domínio próprio. Ele muda. Ele transforma o nosso ser e nos faz a imagem do Filho de Deus. A Bíblia diz, eu poderia citar aqui todos os textos, a Bíblia nos mostra, depois você anota e lê, para a gente poder já participar. Efésios 2,18 nos fala que nós temos acesso ao Pai por um só Espírito. Sabe aquele negócio que no Antigo Testamento o camarada só podia ter acesso a Deus uma vez por ano, sumo sacerdote, pelos sacrifícios de animais lá? Ele chegava no Santo dos Santos, veio Jesus e pavimentou um novo vivo caminho pelo seu sacrifício, de um sacrifício único e completo, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a partir de Cristo, pela ação do Espírito Santo, nós podemos ter acesso ao Pai, ao Santo dos Santos, através do Espírito Santo, em qualquer hora do nosso dia. Você pode viver uma vida em intimidade com Deus. Você não precisa de objetos, você não precisa de pessoas, você não precisa de um pastor, você não precisa de sacrifício de animais, para você entrar pelo novo e vivo caminho e desfrutar do Santo dos Santos. Através de uma vida conduzida pelo Espírito Santo, você pode viver nessa plenitude do céu na terra. Ele te dá acesso ao Pai, Ele intercede. Oh Jesus, a Bíblia diz que Ele intercede com gemidos inexprimíveis. E se não fosse essa ação do Espírito de Deus, vou falar com vocês, irmãos, eu não sei o que seria de mim. Tantas vezes, principalmente às vezes pastor, né? Não tem com muitas pessoas com que compartilhar, tantas situações, tantos conflitos, tantas pressões. Ora por um, ouve um, mas às vezes não é ouvido, não recebe oração, enfim. Mas tantas vezes ali, às vezes não tinha força para orar, mas o Espírito Santo intercedendo por mim e derramando renovo sobre o meu coração. Às vezes no silêncio eu entrava ali sem saber o que falar, sem como, às vezes os problemas, as situações, mas o Espírito Santo vinha trazer renovo e alento no coração. Tem gente aqui que está fraco não espiritualmente, mas por causa das lutas e aflições que vilipendiaram o seu coração. O Espírito Santo te trouxe aqui também nessa noite para trazer renovo. Ele faz forte ao cansado e multiplica a força de quem está zero vigor. Sabe quando você quer
bater no tatame da vida e desistir de tudo, você entra aqui nessa noite e vai sair daqui fortalecido, renovado pelo poder do Espírito Santo que está neste lugar. A depressão não vai te dominar mais. Não vai voltar na sua vida. O Senhor está mandando dizer para pessoas aqui, ó. A depressão não vai voltar na sua vida, não. Você está pensando, vai voltar. Ai meu Deus, será que você está... Não vai voltar mais. Eu quero declarar em nome de Jesus. O Senhor está trazendo um renovo. O Senhor está blindando a sua mente. O Senhor está blindando o seu coração. O Espírito Santo está agindo na sua história. Eu sinto Deus neste lugar. Ele concede sabedoria. Aquilo que a gente precisa. Às vezes tantos casais vivem uma vida, um turbilhão, o cara não passa um dia às vezes sem brigar. Mas se você tem uma intimidade com Deus, se relaciona com o Espírito Santo, não tem como, gente, a gente fluir outra coisa dentro de casa se não for aquilo que é o fruto do Espírito. Ele que nos santifica. Andai no Espírito e jamais satisfarei os desejos da carne. Tem uma chave para você viver em santidade. Em vez de você ficar preocupado, ai meu Deus, eu vou cair em tentação. Começa a mergulhar, a investir em intimidade com o Espírito Santo. Automaticamente a força do pecado será munida, será tirada. Não vai ter mais força na sua vida. Às vezes a pessoa fica pensando, eu vou pecar, eu estou com medo de pecar, não sei o quê. Em vez de você ficar preocupado com isso, põe o seu foco em intimidade com Ele. Porque quem anda no Espírito jamais satisfaz os desejos da carne. E nós finalizamos, Ele regenera, Ele intercede, Ele santifica. E por fim Ele gera alegria genuína e proporciona vida e paz. Vida e paz. Sabe aquela alegria que a gente está às vezes longe dela porque muitos problemas assolaram o nosso coração? Vem o Espírito Santo e derrama uma alegria ultra circunstancial. Você está passando por um turbilhão, mas como diz Filipenses 4:6, a paz de Deus, que excede todo entendimento, passa a guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. O que é paz que excede? Eu finalizo, paz que excede todo entendimento. Você olha ao redor e fala, gente, está uma tempestade, está um turbilhão, está um problemaço, o negócio está pegando fogo. Os problemas estão parecendo que vieram de bando para cima de mim. Mas você está em paz. Você está confiante no Senhor. Isso é gerado na intimidade com o Espírito Santo de Deus. Todas essas ações de transformação, de acesso ao Santo dos Santos, de ser renovado por Ele, de receber sabedoria, santificação, alegria, vida e paz, está disponível para mim e para você nessa noite. Basta nós lançarmos o nosso coração e falar, vou parar de viver segundo a minha vontade. Vou parar de viver com os meus achismos, as minhas emoções, os meus traumas, a opinião de fulano e beltrano. Não sei que a opinião de fulano ou o conselho de fulano e beltrano esteja alinhado com a palavra. Porque a partir de hoje, eu terei uma vida governada pelo Espírito Santo de Deus. Só quem quer ter uma vida governada pelo Espírito Santo, coloque-se de pé nesse momento. Ele está aqui, tá? Aquele que teve lá na criação, criou Deus os céus e a terra, do criado tudo ele fez nada, ou do nada, melhor dizendo, ele fez tudo, né? Que é o Bará, do nada ele fez tudo. Esse mesmo Espírito Santo está aqui nessa noite, para gerar tudo aquilo que você nem imagina sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua história nessa noite. Eu quero pedir o Ministério de Louvor por Fineza para cantar um louvor ao Senhor nesse momento. E sobre essa palavra, eu quero convidar você agora a falar com Deus. Eu não sei se você quer ficar de pé, se você quer ajoelhar, se você quer vir aqui à frente. Aquilo que fizer sentido, ou que fez sentido para você nessa noite. A realidade do Espírito, uma vida plena no Espírito, é o que o Senhor vai derramar sobre o seu coração. Chega de viver uma vida mediana com Deus. Chega de viver uma vida mediana. Chega de viver um evangelho de oba-oba. Chega de viver encontros com Deus uma vez na semana. O Senhor te chama para andar em intimidade com Ele. Ele tem renovo, Ele tem alegria, Ele tem
paz, Ele tem libertação, Ele tem salvação para liberar sobre o seu coração e sobre a sua história, no nome de Jesus. Amém.